Salve, salve todos que acompanham aqui a página Afrofilmes. Esse é o nosso novo quadro Além da Sinopse. A ideia desse quadro é trazer informações, debates e discussões sobre os filmes e documentários que nós postamos aqui na página. Mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou SJ, sou o criador aqui da página Afrofilmes, sou rapper, professor de filosofia e desde 2019 a gente traz aqui na página para vocês as melhores dicas de filmes e documentários, séries, tudo aquilo que envolve o universo do cinema negro, todo material voltado para cultura, música, história. E a ideia desse quadro agora é ir um pouco além disso, fazendo aqui uma troca de ideia com vocês sobre esses temas. Bora começar? Então é importante para a gente começar que a gente fale um pouco da relação que existe entre cinema e história. O cinema é a famosa sétima arte, uma arte que tem um grande poder de penetração na sociedade, podendo alcançar grandes públicos e muita gente. O cinema é considerado o maior fenômeno de comunicação do século XX. E é também uma forma de adquirir conhecimento. E é nessa perspectiva que a gente trabalha aqui na nossa página, certo? Por que que ele é a sétima arte? Nós temos a primeira arte, que são as artes sonoras, que vai trabalhar a questão do som. Nós temos a segunda arte, que são as artes cênicas, que trabalham a questão do movimento. Nós temos a terceira arte, que é a pintura, que vai trabalhar com a questão das cores. Quarta arte, que é escultura, que trabalha com volume. Nós temos a quinta arte, que trabalha com arquitetura e aí trabalha com ocupação do espaço. Nós temos a sexta arte, a literatura, que vai trabalhar com a questão da palavra. E por último, a sétima arte, que são as artes audiovisuais, certo? Que é aqui o nosso campo, o audiovisual, que contém todas as artes anteriores, que utiliza da música para fazer a sua trilha sonora, que se utiliza das artes cênicas para dublagem, para captura de movimento. Nós temos a pintura, a escultura, a arquitetura, o design, tudo isso vai trabalhar o cenário, e também a literatura, que vai entrar aí no campo dos roteiros, certo? Então a sétima arte, o cinema, engloba todas essas outras artes. E tratando-se do nosso período histórico, século XXI, onde a imagem tem grande importância, a imagem, o vídeo, os memes, essa linguagem virtual, a imagem se torna algo muito poderoso, capaz de transmitir ideias, influenciar pessoas, apontar formas de se comportar, formas de ser. Então, por esse motivo, o cinema é muito mais do que só entretenimento. Ele avança por outros campos, como o campo do conhecimento e do aprendizado. Uma das coisas que a gente vai discutir é a questão do contexto e da técnica. Nós vamos abordar nesse primeiro vídeo a ideia do terceiro cinema, que é uma ideia criada, popularizada por um autor chamado Teshome Gabriel. Nós temos a leitura histórica, que é a leitura do contexto, e nós temos uma leitura cinematográfica, que é a forma do cinema retratar esse contexto. O cinema já foi utilizado em muitos períodos e segue sendo como elemento de propaganda, como um instrumento de poder no período das guerras. A propaganda, ela é uma grande ferramenta, ela é uma técnica, ela é uma tática, ela é utilizada muito antes das ações. Antes de chegar às ações políticas, é necessário que se molde o modo de pensar das pessoas. É importante que a gente olhe para o cinema com um olhar um pouco mais atento. Aqui a gente pode enxergar uma relação muito grande que há entre a história e o filme, entre a história e o cinema. Teshome Gabriel, então, vai fazer uma discussão sobre as dimensões sociopolíticas do cinema. E aí ele traz a teoria do terceiro cinema. Nós teríamos dois tipos de cinemas que são anteriores a esse terceiro cinema: o cinema dos Estados Unidos e o cinema europeu. Esse primeiro cinema dos Estados Unidos é o cinema de Hollywood, que terá uma verdadeira devoção aos valores do capitalismo, tendo em seus roteiros e em suas histórias
uma atenção muito voltada para o individualismo e para a ideologia burguesa. É um cinema feito e voltado para o lucro. Esse é o grande foco desse cinema. No campo da linguagem, o que a gente tem são narrativas que vão ter como foco as ações dos personagens, que vão ter ali no seu enredo, na sua forma da história ser contada, as relações entre causa e efeito muito bem apresentadas e uma ordem cronológica muito bem construída. E tudo isso é feito para que se possa ter um controle sobre a experiência cinematográfica, para que tudo se dê de maneira confortável para o espectador que assiste, para que ele possa assistir e que a história esteja ali muito clara e que ele possa ter uma experiência de só sentar e contemplar uma história sendo contada. Esse modelo de Hollywood tem um grande impacto no mundo, principalmente pela sua capacidade de produção. Basta ver as produções milionárias que são lançadas a todo tempo em Hollywood. E quando a gente vê essas cifras astronômicas dos filmes na casa dos milhões, não estamos falando somente da produção do filme em si. Toda a equipe, gravação, atuação, atores, atrizes, não é só isso que entra nesses valores. Grande parte dessa verba é utilizada também para a propaganda, para que se possa divulgar esses filmes no mundo inteiro. Temos os grandes lançamentos, que quando um filme é lançado, ocupa todas as salas de cinemas do país. Muitos filmes que são lançados lançam brinquedinhos em redes de fast food, propaganda na TV, propaganda na internet hoje em dia também. Esse cinema consegue ser muito popularizado. Às vezes até porque a gente não tem escolha ao chegar na fila do cinema. Entre as opções que a gente tem para assistir é uma grande produção, a grande produção do momento, a grande produção que já tem algum tempinho que saiu. E essas são as opções que a gente tem quando a gente vai ao cinema hoje em dia, com exceção de alguns cinemas alternativos que trabalham com outros títulos. Do outro lado, o segundo cinema seria o cinema da Europa, que vai absorver boa parte dessas técnicas criadas também pelo cinema de Hollywood, das narrativas. É uma forma de se construir história que não podemos negar que funciona. Ele vai ter o diretor como um verdadeiro artista na elaboração da estética para contar uma história. Esse cinema europeu também buscou criar uma diversificação nessa maneira de se contar a história e uma experimentação nas formas, o que causou para esse cinema muitas vezes uma dificuldade na compreensão das histórias por fugir das características narrativas tradicionais. É um cinema que teve um pouco de dificuldade para se popularizar por essa forma diferente de se contar as histórias e essa experimentação também. Isso limitou o público desse cinema muitas vezes. Então agora vamos para o campo que é o principal tema do nosso vídeo, que é o terceiro cinema, perspectiva teórica criada por Teixeira Gabriel. Contextualizando um pouco dessa discussão, ela é feita num período em que borbulha as discussões sobre o terceiro mundo. Nós teríamos aí o primeiro e o segundo, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Estamos falando do período de luta entre esses dois blocos e todo o restante do mundo sofria a influência desses dois blocos. O terceiro cinema seria todo o cinema feito e produzido no terceiro mundo, se bem que ele vai apontar também que não basta ser feito no terceiro mundo. O ponto de partida desse cinema é o que é mais importante para essa discussão. Ele vai citar filmes e documentários que foram feitos na América Latina, muitos de maneira clandestina, retratando a política, retratando o enfrentamento às ditaduras, a organização popular, toda a luta política que era feita nessa região durante esse período. Uma das características muito importantes desse cinema é a relação com a natureza. A própria natureza se torna um personagem em si. As águas, a terra, o fogo, o calor, tudo isso aparece como um personagem dentro do próprio filme, diferente do cinema norte-americano, onde você vai ter narrativas voltadas para o indivíduo, e esse indivíduo é o que importa, não o contexto no qual ele está inserido muitas vezes. Ele vai apontar também que esse cinema vai trabalhar muito com a questão da memória, que vai partir muitas vezes das narrativas locais, do conhecimento local para poder contar uma história. Isso poderia para muitas pessoas dizer que vai limitar esse cinema a esse grupo, mas quando nós estamos falando de terceiro mundo, estamos falando de países marcados pela política de colonização, de exploração, de violência, de luta e resistência contra essa violência também. Então é uma história que pode ser contada sobre uma determinada região e esse mesmo contexto vai estar em outras regiões que muitas pessoas podem se identificar também com essa história. Então ele vai apontar que a memória é algo extremamente importante quando se vai contar uma história no terceiro cinema. Ele vai apontar que essa memória não é estática. Por quê? Porque quem olha para trás olha de um ponto. Olha de um ponto específico, diferente no tempo e no espaço. Eu revisitar a memória hoje é diferente de revisitar a memória 10 anos atrás.
como vai ser diferente daqui a 10 anos. Quem parar e olhar para trás para contar essa história já vai partir de um contexto diferente. Já terá elementos diferentes, já terá técnicas diferentes para se poder produzir essas histórias. Então a memória é um campo importante, mas não a memória vista como algo fechado, como algo estático. A memória é viva, a memória também está em movimento. Outro ponto que Teixeira Gabriel aponta de extrema importância é a ideia de terceiros cinemas, é no plural. Então falar de terceiro cinema é falar de cinemas no plural, porque existem diversas possibilidades de abordagens para se contar uma história. No Brasil nós teremos determinadas formas de abordar uma história, como os outros países da América Latina terão outra maneira de contar essa história. Os países africanos também, com o seu cinema, têm a sua forma de contar a história. Todos esses estão no campo do terceiro cinema, porém não existe uma fórmula definida. Esse terceiro cinema não se limita a uma questão de território somente. É possível se estar no terceiro mundo e não produzir terceiro cinema. Eu posso fazer um cinema no país que não tenha nenhuma relação com o contexto, com a memória, com as tradições, com a cultura popular daquele país. Eu posso fazer um cinema no Brasil, reproduzindo pontos de vista de fora e tendo como perspectiva outras visões sobre o nosso próprio país, diferente daquelas que nós temos aqui popularmente. Assim como também nós temos diversos diretores, diretoras que são africanos, que foram para os Estados Unidos, que foram para a Europa e produziram grandes filmes, grandes histórias, buscando construir essa questão da identidade, falar de uma identidade africana, mas falar também de uma identidade que se forma em diáspora, como é estar em outro país, como é ser imigrante. Não é o território geográfico unicamente que determina o que é o terceiro cinema. É sim uma perspectiva, uma forma de se contar história, quais elementos eu escolho para trazer essas histórias, a linguagem que eu utilizo para contar e a finalidade de se contar essa história e produzir esse cinema. Entendendo esse terceiro cinema como cinema produzido nas regiões periféricas do capitalismo, em países colonizados, em países que lutaram por sua libertação, e tudo isso, todas essas histórias são retratadas no cinema. Esse cinema tem muitos desafios. Construir um cinema genuinamente africano, genuinamente sul-americano, genuinamente brasileiro, é um grande desafio por trazer essas temáticas locais, por abordar as questões sociais e principalmente porque esse cinema aponta na direção de uma reflexão crítica da realidade e da sociedade, trazendo esses valores que são contrastantes com os valores hegemônicos e dominantes na sociedade. É você fazer um cinema anticolonial em uma sociedade dominada pelo pensamento colonial. Esses são alguns dos desafios desse cinema, e outro desafio também é conquistar o público, é chegar a esse público. São filmes produzidos com muita dificuldade de financiamento, muita dificuldade de exibição, de se chegar aos lugares, de se chegar nas pessoas. E quando chega também, nós temos pessoas que são acostumadas com os outros tipos de cinemas que a gente falou anteriormente. São acostumadas com uma forma de narrativa, com uma forma de se contar uma história, com um cinema que te deixa ali somente como espectador, assistindo passivamente aquela história. O terceiro cinema, ele parte do contexto para contar uma história, e ele conta também que quando o espectador assiste aquele filme, o espectador possa fazer uma relação entre o que ele vê na tela e o contexto no qual ele está inserido. Um outro personagem do terceiro cinema é o espectador. Eu vou assistir o filme e vou fazer uma relação daquilo que está sendo apresentado na tela com o que eu vejo fora da tela, com o que eu vejo na vida real. O terceiro cinema conta com a participação do espectador como um elemento na construção da narrativa. É necessário que ele rompa com a visão tradicional de cinema, onde ele é meramente um espectador passivo. Então, o terceiro cinema tem como principais características confrontar o estilo, os valores e a técnica do cinema tradicional. São filmes nessa perspectiva que a gente traz aqui na nossa página. Assim como no terceiro cinema o espectador é um elemento importante do filme, nós contamos aqui com a participação de vocês também nesse nosso novo quadro, Além da Sinopse. Trouxemos aqui algumas reflexões, algumas ideias sobre cinema e contamos com o seu ponto de vista, com o seu comentário, concordando, discordando, fazendo essa discussão com a gente aqui na nossa página. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo tratando aqui sobre a teoria do terceiro cinema e contamos com a participação de vocês aqui assistindo, comentando e compartilhando esse nosso trabalho. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.